Vocês que estão assistindo, que estão determinados a passar no concurso que vocês querem, sejam apresentados ao nosso mais novo canal. Agora, a gente vai fazer essa questãozinha aqui da Escola Naval 2020, Escola Naval 2020. Questãozinha que caiu aí no concurso de quê? De coveiro. Fabricador de palito de Então vamos ler. Vamos lá. Uma barra condutora AC de comprimento L igual a 60 centímetros, resistência desprezível, apoiada em trilhos condutores retos, paralelos e de resistência desprezível, é interligada a um bloco de massa M igual a 1,2 kg. Através de uma... Aqui tá errado escrito. Tá escrito errado, no caso. Uma corda inextensível de massa desprezível. E uma política ideal. Considere que as extremidades do trilho estão ligadas a um gerador de força eletromotriz E de resistência interna 2 ohms. Essa barra é puxada pelo bloco e se desloca com velocidade constante V igual a 25 metros por segundo. O campo de indução magnética é perpendicular ao plano do sistema e tem valor B igual a 0,4 Tesla. Além disso, a aceleração da gravidade no local é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E o sistema é apresentado na figura abaixo. E aqui está a imagenzinha que a gente vai pegar como referência. Ó, logo de primeira, a gente sabe que a gravidade aqui, mg, está atuando para baixo, né? E está tendo uma atração que vai ser equivalente à força resultante do eletromagnetismo. Mas como é que a gente pode explicar isso? Esse B aqui é o campo eletromagnético. Ele está apresentado só nessa partida aqui do plano, mas na verdade ele está ao redor de todo o plano. Vocês entendem isso, né? E, seguindo a regra da mão direita, como ele está para cima, nós vamos pegar aqui para cima. Essa aqui é a minha mão direita. Pode estar esquerda para vocês. Eita, é verdade, né? Como é que a gente vai saber? É a mão direita. É a mão direita. Vai estar para cima, como indicador. A corrente vai estar sentido para mim. Logo, aqui, ó. Vai estar aqui, vai estar para cima. A corrente vai estar para cá. Logo, a força resultante vai estar para dentro da espira, né? Da espira. Ou seja, ele vai estar puxando para trás. Logo, a força aqui vai ser BIL. Bota de vermelho aqui, ó. Vai estar... essa espira, esse cilindro vai estar sendo puxado para cá com essa força aí que ele é BIL. Né? Que é essa força magnética ali. É. O que é BIL? Que diabo é isso, né? Algumas pessoas que estão aí assistindo apenas porque somos caras lindos podem não saber que o que é BIL. É a força magnética da figura, que é imposta numa carga que está induzida no campo magnético. Isso. E uma corrente, no caso. Para entender melhor. Aqui, o fio. Aqui, a corrente, nesse sentido. Supor ele está vindo daqui. Logo, ele vai estar para mim. A corrente vai estar para cima. Logo, o vetor vai estar puxando para o lado. É só isso que quer dizer, que está puxando para o lado, né? Está sendo aplicada uma força. Aí, aqui, esse ponto que ele desenhou, você imagina como se fosse uma reta. É o campo magnético. Vocês têm que imaginar como se fosse uma onda, entendeu? Ó, vamos lá, isso aqui é um vetor de um campo magnético. E aí, imagina que a parte de cima é uma seta apontando para cima. Você está vendo isso de lado. Mas se eu apontar esse campo magnético para você, você vai estar vendo só a ponta da flecha. Isso. E se você... No caso aí, está saindo. Tá saindo, ou seja, o fluxo está saindo na sua direção, tá fazendo assim, ó, entendeu? E tá sendo esse ponto aqui, imagine isso, ó, dá para perceber. E aí, se fosse o contrário, se fosse a parte de trás, no caso, vamos desenhar aqui a flechinha. O fluxo tá vindo para mim. Vamos explicar o que é o X e o que é a pontinha. O X tá de cima de uma flecha. E aqui é a pontinha. E aqui é o X. Aqui, que a gente está enxergando aqui, ó. Tá entendendo, né? Vocês? A gente está vendo saindo do plano. Ou seja, o plano tá aqui, ó. Quem olha daqui tá vendo sair do plano o campo eletromagnético e aqui vê entrando. Vocês estão vendo, né?
É apenas uma convenção da física que é só um jeito de ver para onde está indo. E tipo, se a gente não estiver vendo de frente, vai aparecer simplesmente assim de lado, entendeu? Ou como está aqui, apontado para cima. É só para explicar a vocês o porquê que a força está sendo aplicada para cá, para não falar que a gente tirou isso do orifício, né? E explicar o que é força magnética. Isso. B, a intensidade da corrente, e L, a extensão do fio. O que isso quer dizer? Por que a gente usa L? Porque a gente tem que imaginar que tem infinitas carguinhas aqui, todas indo na mesma direção da corrente. Como são infinitas carguinhas, quando a gente for ver elas a longa distância, vai ser basicamente como se a gente estivesse somando os infinitos pontos, porque a gente sabe que uma reta não é nada mais que, olhando de perto, infinitos pontos. Isso também vale para um fio carregado com a corrente, né? Por isso que o L está aqui. O I é a intensidade da corrente, porque quanto mais forte for a corrente, quanto maior for a carga dela, maior vai ser a força que vai ser aplicada, né? A força magnética, maior vai ser a atração da força magnética. E B é campo magnético. É só o campo magnético. O vetor do campo magnético. Não é uma questão sobre campo. Mas campo tem uma forma de você determinar um campo em um fio. No caso aqui não vai precisar, porque a questão da intensidade do campo, você não vai precisar se preocupar com isso. Isso. Pronto. Visto essa parte superficialmente, agora a gente pode saber que, olha, se está tendo velocidade para cá, então a gente sabe que mg é maior do que b e l, não é? Então, mg menos b e l é igual à força resultante. Certo, né, pessoal? Aqui tá. Acho que dá para entender. Se ele está conseguindo aplicar para cá e está maior do que a força aplicada para cá, esse daqui está ganhando. Isso aqui vai ser igual à força resultante, né? O que é a força resultante, pessoal? Massa vezes aceleração. Mas olha o que a questão fala. Vamos deixar aqui. M vezes A. A questão fala que a barra está com velocidade constante. VCTE quer dizer que não existe aceleração. Aceleração é igual a zero. E já que força é igual a massa vezes a aceleração vai ser zero, logo a força resultante vai ser zero. Ou seja, os dois são iguais. mg menos b e l é igual a zero. Logo, você soma b e l dos dois lados, vai ficar mg igual a b e l. Isso. Você tem a massa, você tem a ação da gravidade, você tem o campo e você tem o comprimento desse fio. E você quer descobrir a corrente. Então é só resolver essas multiplicações e frações aí, que você vai achar o valor da corrente. Que é o que a gente vai fazer agora. Aqui vai ficar 1,2 vezes 10 igual a 0,4 vezes I, que é o que a gente quer achar, vezes... Alguém lembra que cadê o L? O comprimento da barra? É 0,06. 0,6. 60 centímetros em metros é 0,6. Vai ficar 1,2 vezes 10 dividido por 0,24 igual a I. Certo, né? Não, é 0,024. Né? Sim, certeza. 0,024. Que é a mesma coisa que 24 vezes 10 elevado a menos 3. Cortou o 10, passou o 10 para lá. Isso vai dar 50. Né? 50 amperes. Só corrigindo aqui, eu fiz errado, era realmente 0,24. Então aqui vai ficar 0,24. Aqui vai ficar 12 sobre 0,24 e agora sim vai ficar 50 amperes. Agora tudo certo. Pronto, achamos a intensidade da corrente. Algumas pessoas
Daqui, pegariam só R igual a 0,2 e igual a 50A 2 ohms, né? Do resistorzinho que está ali antes de completar o circuito. por R vezes I, e achariam U igual a 100. Show, fechou a questão, né? Mas, pessoal, tem uma coisa, que essa questão é safadinha, que ela quer que vocês entendam. Por exemplo, aqui, sempre, como ela está puxando para cá, ela também vai ajudar na corrente. Ou seja, vai aumentar a força eletromotriz. Por conta que o circuito está aumentando. Então existe uma diferença entre essa voltagem que você descobriu, que é o 100, ele vai diminuir por conta desse aumento do comprimento do circuito. E isso pode ser explicado através de uma fórmula, que é a força eletromotriz é igual a BVL, que seria o campo que multiplica a velocidade vezes a largura desse aumento, né? Que no caso é um pedaço do circuito que está sendo deslocado em uma velocidade constante. Então, é isso, é uma convenção. Você tem como provar, mas precisa de cálculo e, enfim, você está no ensino médio, né? Eu acho que não precisa de tanto assim, mas se você quiser, por curiosidade, pesquisar, é interessante. Mas saiba que essa fórmula existe. Essa fórmula existe. Fiz de cabeça aqui, né? Então, você precisa saber circuitos, muito interessante, saber esse negócio de gerador de força eletromotriz, um pouco de mecânica, de dinâmica, né? De dinâmica, principalmente. E, claro, de campo magnético, né? Enfim, você achou aqui a força eletromotriz. E a gente sabe que existe a fórmula lá que relaciona a voltagem total do circuito com a força eletromotriz e a resistência, né? Que é aquela U igual a E menos RI. Então, U Igual a 6 menos 100. 100. Vai ficar menos 94. Só que aquela questão do módulo, né? Porque assim, a física... Porque é módulo, pessoal. Porque vai diminuir. Então, é só para completar aqui, né? 6 menos 100 é 94 volts. Porque Em módulo. é módulo. E a voltagem é uma questão de diferença de potencial. Então, o que importa é você saber o início e o final. Você não precisa saber essa questão aí. É uma conversão. Sim. Então, aqui, para aprofundamento, esse BVL. E o resto é normal, sim. Sim. As fórmulas que a gente usou foi a dos geradores de um circuito, associando a força eletromotriz à resistência. A gente usou a força peso é igual a mg. A gente analisou o que a questão estava nos dizendo, né? Aqui. Que dá a força resultante. Esse aqui também. E aquele conceito que a força resultante vai ser zero porque a velocidade é constante. A questão da aceleração igual a zero. Então, está aqui a aceleração igual a zero. E a velocidade constante. E por isso que vai ser igualada a zero e vai dar aquela correntezinha de 50 amperes. Na primeira vez que eu fiz essa questão, eu estranhei um pouco essa questão aí da amperagem, né, da corrente, que é muita coisa, né? Geralmente a gente faz essa questão, dá 1,6, dá 2 amperes, e aí você vem a questão e dá 50 amperes. Mas se você analisar a questão, porra, tem um... 1,2 kg. Tem um fudendo bloco de 1 kg. Então dá pra entender, né? Dá pra entender o porquê dessa agressividade toda aí. Então o gabarito aí, letra D, né? Desde o quê? Dado. De dado. Então é trivial. Outro dia, estamos aqui em outro dia para gravar mais uma questãozinha muito legal. E dessa vez temos o lendário, a Bíblia da Física. E vocês esperem a partir de agora ver mais questões desse livro aqui. Dessa beldade. Não só desse. Esse é o de eletromagnético. Nós também temos a coleção completa. Esse livro aqui é o livro que o ITA e alguns outros concursos de alto nível ao redor do mundo todo usam para tirar suas questões. Essa questãozinha aí, ó, dessa bolinha. E nós
Nós temos, agora vindo aqui pro tablet, né? Tem essa questãozinha aqui já Que vai estar aí a foto denunciada para vocês e já vai estar aqui desenhada. desenhadinha aqui. E vamos lá, né? Para entender o enunciado, é basicamente essa bola aqui alfa, que eu disse que é alfa, né? Vai estar aqui a uma altura H, no caso a questão não bota H, ela bota R aqui, vou mudar só para não confundir. Ela vai estar a uma altura R aqui do plano normal. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer quando ela for jogada nesse plano aqui que tem um campo magnético evidente aqui marcado por esse X, né? Você sabe pela anotação de campo magnético que isso representa o campo magnético entrando dentro da tela. Ela dá as informações, dá a massa da partícula, dá também a carga dessa partícula e dá o módulo do campo magnético, que é 5 Tesla, né? Daqui dá a gravidade também. E é isso. A questão tem tudo aqui, tem os pontos A, B e C, e a gente vai fazer algumas análises dimensionais aqui. Ponto A. No ponto A. No ponto A. Opa. No ponto A, o que é que nós temos? Nós temos uma partícula que está com velocidade igual a zero, porém ela tem uma altura igual a R aqui, né? Ela tem uma altura já do chão igual a R. E o que vai acontecer? Se nós usarmos a definição de energia potencial gravitacional, nós sabemos que ela vale m vezes g vezes h. Sendo que o h nós sabemos que é exatamente o valor de R, né? Então eu vou substituir aqui h por R. Dessa forma nós temos a energia dessa bolinha no ponto A. Já que a energia mecânica é igual à energia potencial mais a energia cinética, e ela está parada, então a energia mecânica, a energia total desse sistema, vai ser justamente a energia potencial gravitacional, que vai ser isso aí, no ponto A. No ponto B, nós sabemos que a altura desse carinha vai ser igual a zero, né? No caso, seria como se ele estivesse bem aqui. Se ele estivesse bem aqui, a energia potencial dele vai ser igual a zero. Eu vou até pintar ele de azul. Azulzinho. E azulzinho. Vai ser como se... Vai ser como não. A energia potencial gravitacional dele vai ser zerada porque ele não possui altura. Porém, ele vai possuir uma velocidade. A velocidade dele vai ser diferente de zero. Por quê? Porque nessa transição do ponto A para o ponto B, ele vai descendo e vai transformando... energia cinética. Exatamente, vai transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então... E aí, galera, desculpa interromper o vídeo, mas eu vi que ficaria mais fácil de entender o que é que eu tô falando se eu mostrasse uma animaçãozinha. Então eu vou mostrar uma animação do que é que eu tô falando, dessa transformação de energias, né? No ponto mais alto da montanha-russa, o carrinho tem energia potencial gravitacional máxima em relação ao piso do parque. Se o carrinho está em repouso no ponto mais alto da montanha-russa, sua energia cinética nesse ponto será nula. Desprezando seu atrito, a energia mecânica é, nesse ponto, composta apenas de energia potencial gravitacional. Durante a descida, a energia potencial gravitacional diminui e a cinética aumenta, mas a energia mecânica, soma das duas, permanece constante. Quando o carrinho atinge a posição mais baixa, a energia potencial se transformou integralmente em energia cinética. A energia acumulada no alto da rampa foi trocada por energia de movimento. Apenas dando os créditos aí dessa animação para o canal Física Fácil 2922, que foi ele aí o responsável por registrar essa animaçãozinha, e foi de lá que eu tirei, né? Então, no ponto B, ele vai possuir aqui uma velocidade. E aí a gente vai usar a fórmula da energia cinética para determinar a energia desse cara no ponto B. Ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a formulazinha da energia cinética. Então nós sabemos que pela lei da conservação da energia... Nesse ponto eles vão ser iguais. Exatamente, porque os dois são energia mecânica, o primeiro no ponto A e o segundo no ponto B. Logo, a energia mecânica tem que ser igual nos dois casos. Lembrando que a questão deixa bem claro, ó, determine o valor de R considerando superfícies lisas e deslizantes. Que não tem rugosidade, ou seja, não vai ter atrito. Nós vamos aí desconsiderar as forças dissipativas desse movimento. Então, mas o primeiro passo aqui, depois de fazer essas análises primárias, é igualar mv ao quadrado sobre 2 igual a mg r, né? Nós temos aqui essa questão aqui. E o que a questão está querendo? A questão está querendo justamente o valor de R aqui, que está bem aqui. Beleza, depois de fazer essa igualdade aqui, nós temos uma igualdade muito interessante. Porém, eu vou deixar isso aqui de lado por alguns motivos. Primeiro, nós não sabemos essa velocidade.
e também não sabemos esse R. Temos duas variáveis em igualdade, então seria impossível determinar aqui o valor de alguma delas. A gente poderia até achar um em função da outra, mas não determinar alguma das duas. Então, por enquanto, vamos deixar aí. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque a gente vai fazer uma análise de forças. A gente vai fazer aqui. Então, só para lembrar para você, você vai pegar sua mão direita, vai pegar os seus 4 dedos aqui de cima e vai apontar na direção do campo. No caso, a gente sabe que o campo está entrando no plano, né? Ele está fazendo isso. Mostra a questão. A sua mão vai estar assim, né? Entrando no campo. Porém, o seu dedão vai representar o vetor velocidade. Ou seja, aqui, ó, essa bolinha ela vai estar indo para lá, né? Então, o seu dedão tem que estar apontando para lá e, ao mesmo tempo, os seus 4 dedos tem que estar entrando no plano. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. E a direção da palma é onde vai ficar a força resultante. A força resultante, nesse caso, vai ser para cima. Cima. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse cara e eu vou jogar aqui uma força para cima igual a força magnética. Só para lembrar para vocês, a força magnética tem algumas igualdades, mas nesse caso, nós vamos usar B, V, Q, que é o que você faz para determinar a velocidade, a força magnética de uma partícula que está em movimento dentro de um campo elétrico. Ela tem que possuir carga. Agora voltando para cá. Certo, então nós temos aqui a força magnética desse cara, sabendo que a força magnética vai levar ele para cima. Porém, tem outra coisa que está acontecendo aqui também, uma coisa muito interessante, inventaram recentemente. O que é que inventaram recentemente, mano? Gravidade. O tal de Newton aí disse que a gente não pode sair voando. É uma maçãzinha, né? E aí... Deu tudo certo aí, glória a Deus. E a gente sabe então que vai ter um diabo de uma força aqui, jogando ele para baixo, chamado força peso, né, galera? Que vai ser determinada aí por... Peso é igual a massa, que multiplica a aceleração da gravidade. Tendo isso em vista, eu quero que a gente faça uma análise agora. Nós temos duas forças aqui. E o V de X? E o Vx? E temos uma velocidade aqui constante para a direita. É tão boa. Puta que pariu. Uma velocidade aqui que nós não sabemos qual é, né? Nós temos uma velocidade indo aqui para a direita que é constante, mas lembrando para você que não tem uma força aqui, tá? O que vai ter aqui é só uma velocidade constante, então a força precisa de aceleração, e já que não tem aceleração, não tem força para a direita. Nós temos apenas duas forças agindo sobre esse cara. A força peso e a força magnética. A força magnética para cima e a força peso para baixo. Agora vamos pensar um pouquinho aqui. Nós podemos criar um vetor resultante para essa bolinha. Então eu vou criar aqui um vetor resultante dessas duas forças aqui. Então, ponto B, só para entender. O vetor resultante ele vai ser igual ao módulo de força magnética menos a força peso. Correto? E ele vai ter, ou ele vai ser para cima, ou ele vai ser para baixo. Se ele for para baixo, a força resultante significa dizer que o peso ganhou da força magnética e a bolinha vai cair. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, porque não faria o menor sentido ele colocar um campo que não vai ser o suficiente para fazer ela subir ou ficar igual. Então, a gente já considera que ou a força magnética, a gente já considera que a força magnética é maior ou igual à força-peso. Agora vamos fazer aqui o estudo do que aconteceria se a força magnética fosse maior que a força-peso. Galera, basicamente o que eu estou explicando aí é que uma partícula que possui velocidade de carga imersa no campo magnético, ela vai fazer um movimento circular. Porém, se tiver uma força-peso nesse sistema, esse movimento não vai ser uniforme, não vai ser um MCU, ou seja, vai ser impossível determinar a trajetória dessa partícula. Eu acelerei a minha explicação porque ficou muito longa e o vídeo, não pode estar tão longo assim. Mas é basicamente isso. Vocês podem pesquisar aí sobre movimento circular uniforme quando tem uma partícula que tem carga e velocidade imersa no campo magnético, tá certo? Mas é basicamente isso aí. O que vai acontecer? Enfim, então nós podemos concluir que a força magnética não pode ser maior que a força-peso. Então nós só podemos concluir que para essa questão fazer sentido, a força magnética é igual à força peso, galera. Exatamente, a força magnética tem que ser igual à força peso. E o que vai acontecer aqui? Essa porra dessa partícula vai ignorar esse vão aqui e vai passar reto, como se esse vão nem existisse. Aí, olha aí as bênçãos da física, né? O que é possível fazer quando se tem a física do seu lado. Você pode fazer a bolinha flutuar sobre um vão, sobre um buraco aí, e vai ser uma coisa muito absurda. Depois dessa explicação toda do porquê que não pode ser maior do que a força-peso,
A força magnética, nós chegamos à conclusão de que a força magnética é igual à força-peso. E agora, já que nós temos tanto a força magnética quanto a força-peso bem aqui, basta aplicar essa coisa aqui. Força magnética é igual a força-peso. Aí vai ficar força magnética, BVQ, é igual a mg. E aí o que é que nós temos aqui? Nós temos essas duas igualdades aqui. E agora eu quero que você marque o que é que você sabe daqui. O campo magnético a gente já sabe, a questão da carga a gente já sabe, a questão da massa a gente já sabe, a questão da gravidade a gente vai considerar como se nada da Terra. A massa já dá, gravidade já dá. E a gente quer saber a velocidade e o raio. Aí você tem duas escolhas aqui, né? Você pode tanto isolar a velocidade nessa equação e descobrir o valor dessa velocidade e depois substituir aqui e acha o R. Ou então você faz aqui, deixa a função da velocidade, enfim, é só resolver esse sistema linear. Então eu vou fazer descobrindo a velocidade logo, né? Então já que a gente quer descobrir a velocidade nessa equação de cima, eu vou dizer que velocidade é igual a mg sobre bq. E aí velocidade vai ficar igual. Agora é a hora de substituir, agora é a hora da matemática, né? Onde a física acaba e a matemática começa. Então, a massa dela é 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que você tem que lembrar que grama é 10 a terceira quilos, né? Aí convertendo 2 vezes 10 a menos 3 gramas para quilos, você vai ter que multiplicar por 10 a menos 3, que é a mesma coisa que dividir por 1000, né? E aí multiplica 10 aqui da gravidade. Sobre o campo que ele dá, se eu não me engano, é 5 Tesla. Foi? Se eu não me engano, eu tenho que conferir. É engraçado. 5 Tesla. E a carga dele, Se eu não me engano, é 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aí é só fazer, né? Aí fazendo as devidas multiplicações e divisões aqui, né? Aqui ó, Chai, aqui é o Tom, vai ficar 2 metros por segundo a velocidade dela em B, né? É isso aqui. Temos a velocidade dela. Uou! Enfim. Aí agora é só fazer. Aqui a gente pode dizer o quê? A gente quer descobrir o R. Então eu vou dizer que R é igual a mv ao quadrado sobre 2, que multiplica mg. Aí vai cortar m com m. E vai ficar que R é igual a 2 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Vai ficar R é igual ao quê? A 4 2 sobre sobre 20. 10. A 4 sobre 20, que é a mesma coisa que 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2 metros. 0,2 metros. Metros. Que dá gabarito, letra Qual é a letra do gabarito? B. Letra B de bola, rapaziada. Então, questãozinha muito interessante. Revisamos uma porrada de coisa aí. Acho que por Questão hoje nível ITA, dá pra cair no ITA isso aí. dá pra cair no ITA. Por hoje é só essas duas questõezinhas só, né? Duas questõezinhas aí muito legais para vocês revisarem aí. Força magnética, uma coisa muito legal, uma coisa muito incrível. E trivial, né?